É isso aí, amigos e amigas Pathfinders, estamos aqui de volta e hoje vamos falar sobre as perícias deste que é o livro básico de Pathfinder que temos bem aqui. Olha o tamanho dessa criatura, fala sério, hein? O capítulo de perícias é um capítulo muito específico, acho que dentro da perspectiva do que traz o Pathfinder 2ª edição, diferente do Pathfinder 1ª edição e diferente também de Dungeons and Dragons. Então acho que essa é uma mecânica muito bacana que é trazida finalmente para Pathfinder, para dar uma equilibrada em algumas questões e fazer com que você se sinta definitivamente especialista quando você é especialista em alguma coisa, curando algumas feridas da RPG de fantasia medieval, onde de qualquer forma a gente podia ser mais ou menos bom em tudo que a gente ia fazendo. Então hoje eu vou falar sobre perícias, né? Uma parte muito específica da nossa ficha dentro dessa playlist que é o livro básico de Pathfinder. Fica comigo, fechou? Mas antes de começar a falar de fato sobre perícias, você já sabe aquilo que eu tô pedindo em todos os vídeos pra vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo pra justamente dar uma moral aqui pra essa playlist que a gente tá fazendo, de comentar que tipo de mecânica específica dentro desse vídeo você quer ver e também de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e veio aqui só pra entender como é que tá funcionando as perícias dentro de Pathfinder 2ª edição. Fechou? Agora sim, bora lá? As perícias não são necessariamente um aspecto complexo dentro do mundo de um RPG de fantasia medieval e Pathfinder 2ª edição não é diferente disso. O que propõe Pathfinder 2ª edição é que as tarefas, que são as perícias, né, é uma habilidade que você tem e que você vai colocar em questão, que você vai testar. Elas são de fato características que o seu personagem pode saber mais ou menos. E dentro desse sistema, dessa 2ª edição, existem 5 níveis de perícia. Destreinado, que é basicamente quando você não sabe fazer alguma coisa específica. Treinado, quando você tem o primeiro dos níveis de conhecimento daquela tarefa. Isso vai acrescentar mais 2 pontos na sua proficiência da habilidade. Especialista, que te acrescenta 4 pontos, quando você já manja bastante do que você está fazendo, né? Mestre, quando você é um senhor de um especialista e ganha 6 pontos a mais para executar qualquer uma das atividades. E lendário, que você ganha mais 8 pontos, ou seja, você está muito perto de ter o sucesso, um sucesso não comum, mas um sucesso lendário na sua tarefa, utilizando os seus conhecimentos. Então vamos aos exemplos práticos aqui na tela, vou deixar em um dos dois lados aqui, quem sabe nos dois, os nomes das perícias que a gente vai ver em 2ª edição. Acho legal que quanto mais o sistema é aprimorado, mais enxugada ficam as perícias. Existem habilidades que são muito específicas para uma determinada classe. Por exemplo, o alquimista ele precisa de manufatura. Ele vai estar pelo menos treinado nessa habilidade. Mas existem outras habilidades que são mais genéricas e claro, você pode usar delas sem que você tenha treinamento. Mas ainda assim é uma senhora desvantagem. Então vou dar um exemplo. Atletismo é uma perícia que você pode usar sem você ter treinamento, mas a cada nível que você ganha um talento de perícia, você vai escolher uma habilidade específica dentro daquela perícia para dizer que você realmente treinou aquela habilidade. Vou dar um exemplo: salto à altura ou salto em distância, ou natação. Então a partir de agora, ter a perícia atletismo não necessariamente indica que você faz tudo isso muito bem. Quando você tem o talento de perícia, existe uma série de resultados possíveis que você se torna capaz de fazer quando você tem aqueles valores. Para fazer um teste de perícia continua sendo muito simples, né? Depois de você calcular o seu atributo, seguindo ali um esquema que está escrito, você vai colocar o modificador de atributo-chave, você vai colocar a proficiência, você marca se você tem treinamento ou não tem, qual o seu nível de treinamento, se alguma outra especificação te dá algum bônus, algum item, ou se tem decréscimo, né? Como as armaduras têm decréscimo para furtividade, e você faz a soma. No final você vai jogar o D20 mais o valor da perícia para saber, comparado a um grau de dificuldade, a uma classe de dificuldade, se você teve ou não sucesso e como foi esse sucesso que você vai desempenhar nessa tarefa. Algumas tarefas levam mais tempo, outras tarefas precisam ser realizadas talvez em conjunto para ser melhor executada. Como geralmente é forragear, montar acampamento. Se o seu mestre do jogo ele for um cara bem criativo, ele coloca cada um de vocês para fazer uma tarefa em específico. Um para cozinhar, o outro para caçar, o outro para proteger, o outro para armar a barraca. Fica bem bacana também, parecido inclusive com o jogo Pathfinder Kingmaker. Depois dá uma olhada, recomendação.
Afinal, as perícias são uma parte fundamental dentro do jogo de Pathfinder 2ª edição, e ele tem um capítulo próprio onde ele vai te dizer os talentos de perícia, onde ele vai dar algumas tabelas ali para você determinar como vai ser esse sucesso ou como vai ser esse fracasso também. E você vai ganhando a cada nível específico, dependendo da sua classe, um incremento de perícia, que é quando você vai subindo o seu nível de conhecimento para aquela atividade. É isso, amigos e amigas. Se você tem alguma dúvida sobre as perícias, deixa aqui nos comentários que a gente vai tirar na hora pra você, beleza? No mais, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e recomendar esse vídeo pros amigos, principalmente para aquela mesa que você tá jogando e que você tá começando agora a narrar, ou que alguém tem alguma dúvida sobre perícias. Qualquer coisa, manda deixar tudo aqui que a gente vem responder correndo. Fechou? É isso, amigos e amigas. Um abraço e até a próxima.